Olá a todos, essa videoaula a gente vai falar sobre algumas maneiras de você fazer pesquisa científica de uma maneira mais eficaz e como armazenar essa informação encontrada para você fazer algum tipo de revisão da literatura ou para compor o seu artigo científico, sua dissertação, seu trabalho de conclusão de curso, sua tese. Essa busca de materiais na internet é essencial na ciência, então você tem que pesquisar artigos científicos de maneira eficaz para você poder fazer as citações corretamente. Lembrando que se você não citar trechos de trabalhos ou ideias que outras pessoas tiveram, você pode incorrer ao risco de plágio, então a citação é um recurso primordial para qualquer trabalho científico. Eu vou mostrar algumas ferramentas de busca de artigos científicos que eu particularmente uso. Você pode conhecer outras, mas a maneira que eu geralmente faço no meu laboratório, você consegue ter aí bastante facilidade para conseguir armazenar os seus artigos e fazer a sua busca de literatura de uma maneira bastante eficaz. Bem, essa videoaula ela tem mais ou menos o público-alvo da área da saúde, certo? Então, muito provavelmente, algumas coisas só se usaria na área médica, outras coisas se usaria na área farmacêutica, que tem algumas particularidades quanto às buscas, mas eu vou tentar abordar essas buscas de maneira mais geral possível, sem perder profundidade, certo? Então, se você estiver escrevendo o seu trabalho científico, eu sugiro que você crie uma pasta comum, não precisa criar nada com subpastas e tudo mais, você coloca ali meus artigos, certo? Eu não recomendo você subdividir em pastas e ficar salvando o seu trabalho em locais distintos, até porque é difícil de procurar e tudo mais, então é importante que você tenha tudo no mesmo local para ter uma visão geral aí dos seus papers, até porque você não vai acessá-los pelo explorador de arquivos. Você vai usar outras ferramentas e eu vou mostrar uma das ferramentas, que é o Mendeley. Se você já conhece o Mendeley, já usa o Mendeley, essa parte que eu falo do Mendeley você pode pular e trabalhar com a parte de revisão da literatura. Mas eu recomendo que você olhe, porque pode ser que tenha algumas coisas que você ainda não saiba ou que você precise trabalhar e ainda não sabe, certo? Sobre o Mendeley, ok? Quais são as ferramentas de busca que eu recomendo? Que são as essenciais, que eu acho, que são muito completas, né? A Elsevier tem o Scopus. O Scopus é fantástico, né? A gente vai ver que você pode fazer uma revisão de literatura e ainda te fornecer estatísticas sobre a sua busca, certo? Então é bem interessante. O Google Acadêmico é um dos mais utilizados, né? É um dos mais simples, também muito limitado, só que ele tem uma abrangência bastante grande, certo? No caso, também nós temos para literatura em medicina, né, numa conotação mais de saúde mesmo, para artigos de referência médica, eu recomendaria o PubMed, que é do NIH, que é fantástico, que reúne aí toda a literatura do Medline, então é fantástico para você trabalhar, certo? Se você trabalha na área de farmácia ou química, nós temos o PubChem, que aí é uma busca mais voltada a estruturas químicas, que também te leva à área médica, claro, mas através das estruturas moleculares dos fármacos ou de moléculas utilizadas em testes biológicos ou exames de laboratório e tudo mais, certo?
Nós temos no Brasil o Cielo, né? O Cielo, que é em português e outras linguagens, certo? Que também você pode fazer, né? Tem aí América Latina, Brasil, que tem aí, né? Literatura online interessante. Então, também, tudo que você aprender hoje, você pode aplicar para o Cielo, sem problema nenhum. O Cielo vai estar ali disponível, você também faz a mesma busca pelo Cielo, ok? Mas tudo que você encontrar no PubMed, você também vai encontrar no Cielo, porque também está indexado lá, certo? Mas posso mostrar também o Cielo. Você não precisa entrar no site da CAPES e logar e entrar se você estiver usando a rede da UFRN, certo? Se você está usando uma rede EBSER, provavelmente aí você vai ter algumas dificuldades, certo? Para encontrar alguns artigos científicos que não são assinados pela rede de lá. Eu recomendo então que você use uma rede UFRN, uma conexão de internet UFRN, para que você explore todas as particularidades, todas as potencialidades das ferramentas, ok? Bem, vamos começar pelos Scopus. O que eu falar pelos Scopus vale para todas as outras ferramentas com algumas diferenças. Os Scopus eu gosto mais para fazer aquela pesquisa científica rápida, né, e que tem estatística, certo? Se você não encontra alguma coisa, se você está em um processo que você não encontra a informação que você queria, aí você recorre ao Google, mas não use o Google normal, certo? Para pesquisar artigos científicos é bom que você use o Google Scholar apenas quando você tem muita dificuldade de encontrar o que você está procurando. Vamos começar. Então, os Scopus, em geral, o melhor tipo de busca, né, se você quer uma busca muito direta no que você precisa, nessa região aqui você pode fazer a busca pelo title, certo? Que é a busca mais forte que existe, certo? É claro que se a palavra-chave que você está procurando tem no título do paper, então aquilo que você achou tem muito provavelmente é muito relacionado com o que você está procurando, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um termo aqui, dengue, por exemplo, certo? É um termo bastante geral, se você encontrar pelo título. Então, o que acontece? Você tem uma busca aí bastante interessante. Vamos buscar. Então, ele repara, nós encontramos 18 mil documentos onde dengue está relacionado, está enunciado no título. É claro que esse tipo de busca, que deu muitos artigos, não é uma busca eficaz. Então, o que você quer? Você quer uma busca que você afunile para menos de 50 artigos, 30 artigos, idealmente 3 artigos. Então, você afunilou, certo? Dentro desses resultados, o que eu posso querer, por exemplo, artigos que são só artigos de revisão. E ajuda muito quando você está começando a fazer a sua busca de literatura. Então, se você vê aqui, você tem aqui artigos de revisão, você tem apenas, daqueles 18 mil, 1.144 artigos de revisão. É claro que isso daqui não me retorna alguma coisa interessante, porque é muito artigo, certo? Vamos refinar. Que aspecto da dengue a gente quer? Agora a gente não vai mais procurar no título. A gente não vai mais procurar no título, porque a gente está livre para procurar no abstract, nas palavras-chave e, claro, no título de novo, certo? A gente pode fazer o refinamento depois de escrever o nosso termo. Vamos colocar a palavra children, certo? Children. Então, a gente quer aspectos de dengue relacionados a crianças. Então, a gente pode excluir o termo ou limitar o termo. Então, vamos colocar children, que a gente vai refinar a busca que a gente fez. Claro que a gente vai ter um número de artigos bastante grande ainda, 6.000, certo? Que ainda não é ideal, certo? Mas se a gente colocar em review, a gente já está para 648. Vamos colocar outro aspecto. Vamos colocar a palavra Brasil, certo? Claro que Brasil em inglês é com Z. Vamos refinar novamente, ele vai buscar naqueles 6.000. Aí nós temos 1.777. Vamos para review. Você review 249. Então vamos limitar aos reviews. Então clica em review.
review aqui embaixo e a gente limita a. Então, a gente pode excluir os reviews ou limitar aos reviews. Então, nós temos aqui, ó, Anti-Dengue Vaccines from Development in Clinical Trials, está aqui, certo? Então, é um artigo de revisão, certo? Desafios do desenvolvimento de vacina, a cross-reatividade cruzada com infecções existentes. Então, um artigo de revisão falando sobre isso, certo? Ó, Zika vírus, por exemplo. Vamos colocar a relação entre Zika vírus e dengue. Apenas artigos de revisão. Pronto, a gente tem aí 70 artigos que citam Zika vírus dentro dele, certo? Se você quer outro termo, você vai afunilando, certo? Repare que aqui tem título, dengue, e crianças, e Brasil, e Zika, delimitado a documentos do tipo review, certo? Então você tem aí uma busca refinada, certo? Vamos voltar uma etapa, algumas etapas, e vamos dar uma olhada sobre os recursos que existem para você fazer Children, até 6.400, certo? Para você fazer a análise dos resultados. Então, nessa opção aqui é muito interessante que você pode fazer a análise dos resultados sem você precisar fazer isso manualmente. É muito interessante essa ferramenta, ela gera aí muitos resultados interessantes. Repare aqui o número de papers que foram sendo publicados até 2019. É claro que 2021 já tem artigos que vão ser publicados em 2021 e nós temos artigos em 2029, mas esse dado é confiável até 2019, onde está fechado este ano, certo? Você pode usar esses dados aqui para fazer a sua análise, certo? Fontes do artigo, o autor. Então, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ver que esse Nisalak A é uma das pessoas que mais publicam sobre dengue, certo? Você pode ver os tipos dos artigos, certo? Aqui, ó, é um artigo, errata, review, certo? Aqui, nesse quadro aqui é review, nesse quadro aqui é artigos, capítulos de livro, conferências, notas e até erratas, certo? Vamos ver o Brasil nesse cenário. Então, os Estados Unidos são os que mais pesquisam nessa área, seguido da Índia e Tailândia. Então, aqui o Brasil, 548. Se você clicar aqui em Brasil, ele já refina, certo? Ele vai colocar para você só os artigos que são publicados no Brasil. Vamos esperar mais um pouco. Pronto. O país de afiliação Brasil aparece. Então, você tem 584 artigos feitos somente um dos autores é brasileiro, certo? É brasileiro. Certo? Então você tem esse tipo de refinamento, certo? Todos esses dados aqui você pode clicar aqui exportar e aí você pode salvar em CSV e usar esses dados para fazer o gráfico que você desejar, certo? Tem aqui, né, você tem aqui os dados bem certinho dos países que publicam até o último, certo? E você pode fazer o seu próprio gráfico se você quiser ver outro recorte dos seus dados, certo? Tá tudo aqui para você poder trabalhar, certo? É claro que você exige um pouquinho de edição aqui, mas é coisa muito simples, certo? Se você quiser este dado aqui, clica aqui e aqui vai export, aí vai exportar esse dado, certo? Clica aqui, ele vai exportar o outro dado sobre as áreas, certo? Olha só, imunologia, bioquímica, multidisciplinar, química e tudo mais, ok? Então, o Scopus, ele fornece para você aí uma fantástica gama de ferramentas para você fazer o seu refinamento. É claro que você tem que ir para um refinamento o mais afunilado possível para você chegar no número de termos adequado para você chegar na palavra-chave que você quer, certo? Na edição que você quer, certo? Nessa primeira tela aqui, a gente pode limitar algumas coisas, né? Publicados nos últimos 7 anos, por exemplo, tipos de documentos, você já define aqui que você quer um review, se você quer acesso aberto, se você quer todos os artigos, você pode, sem problema nenhum, vir fazer o seu trabalho aqui. É claro que você pode criar uma conta aqui no Scopus para salvar os seus resultados, salvar as suas buscas e você
poder depois trabalhar com mais tranquilidade na sua busca, ok? Quando você tem o Google Scholar, aí já é um pouco diferente, porque ele tem menos opções para você fazer a sua busca avançada, certo? Aqui nessas três barrinhas aqui do lado, você pode fazer aqui a busca avançada, e aí você tem algumas interações mais interessantes do que essa janelinha aqui original, que eu não recomendo que você utilize. Você vai aqui na busca avançada, você pode colocar uma frase exata, tá vendo? Vamos colocar, por exemplo, Synthesis of a Series, certo? Então, você pode encontrar exatamente essa frase aqui, não necessariamente você precisa das aspas, você pode colocar para você poder delimitar a sua busca exatamente. Synthesis of a Series. Então, você busca, então ele vai encontrar as palavras todas juntinhas. Isso é importante, funciona também nos Scopus, para que você busque palavras compostas que você sempre encontra juntas, certo? Aí aqui você pode refinar, vamos pegar artigos desde 2018 até 2021. Você pode colocar um ano até para frente, não tem problema, certo? Design and Synthesis of a Series, Co-Crystals. Você clica, você vai ter acesso ao seu artigo científico. Mesma coisa aqui no Scopus, você busca, aí você pode clicar no artigo que você encontrou, e aqui você já tem se você estiver usando uma rede UFRN, já vai aparecer CAPES-BR aqui, clica e você vai para a revista para você poder baixar o seu artigo científico, certo? Então o Google é interessante também para essas buscas, você tem várias opções aqui para você trabalhar, certo? Interessante, com mínimo uma dessas palavras, então você vai colocando diversas palavras. Vamos colocar aqui sínteses, series, dengue, zika. Então ele vai encontrar todos esses termos, certo? Ou pelo menos um desses termos. Então se você não está conseguindo encontrar, é o mesmo que o OR, né? Síntese, OR, series, OR, dengue, OR, zika. Então ele já faz isso para você e você vai encontrando. É claro que vai ser um número absurdo de artigos porque você está usando OR, certo? 845. Se você usar aqui AND, aí você limita bastante, porque você obrigatoriamente tem que deixar todos os termos AND, certo? Então o paper aí cai de 800 mil para 2.470 artigos. Então aqui é muito rápido essa busca e deixa você com acesso a todos os seus artigos à mão, correto? O Google Scholar, ele é muito poderoso, porém, o que acontece? Ele, por ser tão poderoso, ele busca muita coisa irrelevante. Então, é interessante que você saiba refinar bastante o que você está vendo aqui para poder fazer essa busca de maneira eficaz, certo? Você pode salvar, se você tiver um login em Google, você loga, você pode salvar seus artigos científicos, saber as métricas sobre os seus trabalhos, né? Você salva, né? Aqui eu salvei alguns artigos meus, né? Se você tiver essa possibilidade, você salva os seus artigos, todos que você publicou, vê o número de citações, o ano que você fez, o seu fator H, o seu índice I10, então você tem todos essas estatísticas para você poder trabalhar, ok? Muito simples, muito fácil de utilizar. Vamos ao PubMed. PubMed, ele é sobreposto com o Scopus, certo? Então você encontra quase as mesmas coisas nas duas plataformas. Se você usar a ferramenta avançada, é quase a mesma coisa, certo? Os termos aqui você pode encontrar por autor, por título, por qualquer coisa, né? Se você colocar aqui, vamos colocar field, a gente pode encontrar aqui title, certo? Deixa eu colocar aqui dengue, você vai encontrar, você pode adicionar essas palavras aqui dentro. Então eu quero
título e abstract a gente tem aqui para a gente procurar. Zika e children. Você coloca o termo aqui e aí você executa a busca, certo? Aí tá interessante, libera os resultados para você bem resumidamente. Você pode colocar aqui também algumas outras refinamentos. Ó, aqui tem a opção de meta-análise, porque você está na área médica. Testes clínicos randomizados, certo? Vamos colocar testes clínicos randomizados. É que a gente não tem nada, né? Não saiu nada. Agora a gente pode colocar o meta-análise. Também não saiu nada. Testes clínicos. Saiu o teste clínico, certo? O protocolo Pagodas. Aí aparece aqui este teste clínico sendo feito, certo? Agora tem algumas particularidades que claro que é específico da área médica. O Scopus ele é geral. Então aqui você vai ter até revisões sistemáticas, bem interessante. Vamos tirar a dengue, na verdade Zika e children, e vamos colocar a revisão sistemática, que vai aparecer 112 revisões sistemáticas, meta-análises. Então é fantástico de poder trabalhar, porque no PubMed você tem essas opções, certo? No PubMed, é claro que tem aqui algumas coisas mais avançadas que vocês podem utilizar, mas é só se você não estiver encontrando seu artigo científico, que é fazer uma revisão bibliográfica bastante aprimorada. Mas vamos colocar aqui o termo microcefalia, Zika microcefalia. É interessante que ele completa para a gente, né, o termo. Na área médica isso é muito importante, você coloca o termo adequado, que ele completa. O PubMed, você tem a questão aqui dos termos MESH. Os termos MESH é muito interessante porque é um vocabulário médico controlado que você pode colocar, por exemplo, ganglioma. Pode colocar o termo médico interessante aqui, adicionar, e ele vai encontrar, certo? É interessante. Se você conhece o termo médico em inglês, você coloca aqui e ele vai encontrar isso daí, certo? Eu não tenho ideia o que seja isso, mas é um termo médico registrado no dicionário MESH, certo? O dicionário MESH é muito interessante porque ele trava a sua busca dentro de um termo bastante específico e definido. Inclusive, você pode usar o MESH diretamente. O MESH é fantástico, fazer uma busca via MESH, certo? Porque ele já é um dicionário, certo? Você coloca o seu termo médico aqui e ele já define. Síndromes que são falhas crônicas de dores recorrentes faciais como manifestações primárias de doenças, certo? Desordens do nervo trigêmeo e nervos faciais são frequentemente associadas a essas condições. Então você tem esse termo aqui médico e ele define esse termo médico para você. Então, facial neuralgia. Então ele traduz isso daqui em neuralgia facial. Então você adiciona esse termo aqui ao Search Builder e realiza a sua busca no PubMed, ok? Então aparece aí todos os papers que falam sobre isso. Então é bastante interessante.